Moderate rock. Muitos estão pensando de como poderia ser o live action de Como Treinar Seu Dragão. Vi alguns comentários que estão bem preocupados, outros estão realmente muito ansiosos para saber do que poderia sair desta magnífica franquia. A opinião do público é muito diversa. Mas vamos entrar em detalhes de como poderia ser. Alguns comentários são bem interessantes em a gente discutir. A primeira coisa é: os dragões ficariam esquisitos? Bom, isso é uma coisa bem inteligente de se pensar, pois apesar de Como Treinar Seu Dragão ser uma franquia onde tem dragões realmente magníficos, é uma animação cartunesca, então um live action poderia fazer os dragões parecerem mais estranhos. Mas se forem feitos de uma maneira um pouco mais realista e misturando o real com o cartão, poderia ficar interessante, como por exemplo foi Pinóquio. Ficou bem interessante aquela versão. Eu pelo menos gostei do Pinóquio da Disney. Apesar da DreamWorks ser uma empresa que nunca fez live action, eu acredito que ela poderia fazer uma versão muito fiel. Algo como foi também a Bela e a Fera, que funcionou pra gente. Mas como poderia ser os dragões? Eu vi alguns comentários discutindo que talvez o Banguela poderia ficar meio sombrio. Um dragão que, vale dizer que as primeiras versões do Banguela no filme Como Treinar Seu Dragão, ele era um dragão mais meio que misterioso, o olhar dele era mais sombrio. Claro que nas outras continuações ele ficou mais amigável e mudaram um pouco o modelo dele. Apesar disso, eu acredito que os dragões poderiam dar certo. Pense em House of the Dragon, é meio que como um treinar seu dragão de outro universo. Já pararam pra pensar nisso? Acho que não, né? Acho que poderíamos ter mais ou menos uma noção de como poderia ser os dragões. Porém, eu acredito que não seriam exatamente como o formato de House of the Dragon, que apesar disso sim, House of the Dragon é uma franquia que os dragões são feitos para serem mais realistas. Mas como o conceito é um pouco diferente, o conceito é se inspirar em algo original misturando com o real, acredito que seria mais ou menos nessa arte da Folha da Luz, Folha da Luz linda. Vocês podem ver que ela lembra a original, mas também com os detalhes mais sombrios, mais parecendo um animal real, uma criatura mais interessante. Eu pelo menos gostei bastante. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Sobre a história, bom, muitos ainda estão esperando que possa ser uma história bem semelhante à história da trilogia original. Acredito que como todo live action, eles poderiam adicionar uns detalhes a mais, umas explicações ali, até mesmo, claro, não pode se esquecer que há sim adaptações. Muitos ainda podem pensar, como assim? Claro, live action tem que adaptar algumas coisas e acredito que possa acontecer isso com Como Treinar Seu Dragão. Não acredito que vai ser uma coisa muito drástica, talvez a origem do Banguela seja um pouquinho mais explorada ou um pouquinho melhor, entrando em detalhes a origem melhor dos dragões, se eu posso dizer assim. Mas em geral acredito que os dragões podem ser sim muito realistas, porém vão lembrar muito, claro, como a Bela e a Fera, ou pode ser, bom, vamos lá. Temos dois exemplos de como poderia ser. Tem a versão do Pinóquio, que é praticamente tudo idêntico ao clássico, mudando umas coisinhas aqui e outra ali, mas a base é incrivelmente cartoon de Pinóquio, da Disney. Já a Bela e a Fera remete a algo mais realista, algo mais fiel, é algo semelhante ao que era, porém diferente. Eu acredito que eles vão chegar ao nível mais ou menos que é real, porém semelhante ao original. Como uma Bela e a Fera mesmo, sabe? O live action, que vai lembrar a Fera clássica, mas também vai ser diferente. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Eu espero que realmente eles consigam fazer um bom trabalho. E claro que o diretor Del DeBlois, que é o mesmo da trilogia clássica, nunca trabalhou em live action, mas ele vai participar desse live action, ele vai ser o diretor. É o mesmo diretor da franquia clássica, então acho que tem tudo para dar certo. Eu estou torcendo fortemente o que seja incrível. E vai levar bastante tempo, lá para 2024, 2025, por aí.